meus amigos, sejam muito bem-vindos aqui no nosso bate-papo aí, falando sobre história, falando sobre Bíblia, adquirindo conhecimento. Muito bom estar com todos vocês aqui. Vamos continuar na nossa jornada aí para nós falarmos aí sobre os aspectos que são muito relevantes sobre a teologia. Fiz o primeiro vídeo, agora estou fazendo esse segundo vídeo aí falando sobre teologia, no que a teologia é baseada, quais são os princípios da teologia, o que significa a palavra teologia, e está muito interessante a gente poder continuar nessa jornada, meus irmãos. Muito bom, né? Eu agradeço a todos os nossos inscritos no nosso canal aí, no PR Carlinhos Oliveira, já estamos com 261 amigos, tá? Você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixa seu like, compartilhe esse vídeo, que é uma maneira também de você fazer Mateus 28:19, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Quando você compartilha esse vídeo, automaticamente você está ajudando a contribuir para a disseminação do evangelho, para que as pessoas possam entender e conhecer mais um pouco sobre as escrituras sagradas. Beleza, meus amados? E aonde eu parei, tá? Eu falei ali sobre os aspectos que são relevantes no campo da teologia. E aqui eu quero falar sobre os três pilares que sustentam a teologia, que é a Bíblia, que fala sobre a tradição e também sobre a cosmovisão. Beleza, meus irmãos? Esse é os três pilares que nós sustentamos ali de uma maneira bem rápida, bem sucinta, sobre os três pilares ali da teologia. E nós iremos aqui começar falando sobre a Bíblia. Inclusive, eu te aconselho aí, que eu tenho um vídeo no meu canal aí no YouTube falando sobre a origem da Bíblia, como que a Bíblia chegou até nós, todos os processos que a Bíblia passou para que nós tivéssemos aí as escrituras na nossa mão, para a gente entender mais sobre a palavra de Deus, sobre a história, sobre tudo aquilo que Jesus e sobre Deus deixou compilado ali para nós ali, beleza? Você que não conhece sobre a história da Bíblia, te aconselho depois a dar uma olhadinha lá nesse vídeo, que você vai ficar bem contente do que você vai estar adquirindo. E aqui vamos estar falando, meus amados, sobre a Bíblia, né? Sobre esse pilar da teologia, onde a teologia ela se apoia, que é as Escrituras Sagradas, que é a Bíblia. Beleza, meus irmãos? Então, a teologia ela precisa ser baseada sobre o quê? Sobre as Escrituras Sagradas, sim ou não? Então, através das Escrituras Sagradas, meus amigos, é que a teologia ela vem se apoiando. Então, lá no início do cristianismo, o cânon bíblico, como nós conhecemos hoje, não estava ainda todo compilado, não estava fechado lá. Entretanto, meus amados, os primeiros cristãos, ele tinha os ensinamentos de Cristo e também o ensinamento dos apóstolos, certo? Como nós vemos lá no livro de Atos. Então, nos dias atuais, a Bíblia ou as Escrituras Sagradas, ela deve servir como um ponto de partida da teologia que nós chamamos teologia contemporânea, tá? Então, no que diz respeito à Bíblia, ela ser ali a fonte primária ali da teologia, o que é necessário, meus amigos? Todos vocês que estão comigo aqui nesta live, é definir ali os seus métodos de interpretação. Então, tem muitas pessoas que atropelam, tropeçam, justamente porque não sabem fazer ali um método de interpretação, uma hermenêutica ali das escrituras sagradas. E o que é hermenêutica? Essa hermenêutica ela é que estuda essa teoria da arte da interpretação. Então, meus irmãos, ela deve ser aplicada de maneira totalmente correta. Muitas pessoas ali, elas querem entender mais das escrituras sagradas, mas elas não sabem o que significa uma hermenêutica, como fazer uma hermenêutica bem legal, bem interessante, para estudar de uma maneira bem correta lá as escrituras sagradas. E um ponto que eu quero falar com vocês, que deve ser observado, é sempre o contexto em que o texto foi escrito. Tá? Bem como a sua intencionalidade, né, do aquilo que o autor está querendo passar na sua narrativa para nós. Então, meus irmãos, existe todo um contexto histórico, geográfico, cultural, tá entendendo? Dentro de uma narrativa, dentro da historicidade da Bíblia. Tá? Isso desde lá do começo, lá de Bereshit ou de Gênesis,
até o ponto lá de Apocalipse, que é o final da Bíblia, que é algo mais escatológico. Então, tudo tem um contexto. Uma coisa que eu quero que frisa na sua mente. Existe, dentro da narrativa que você está aprendendo ou que você está lendo, existe um contexto que foi escrito e também a intencionalidade daquilo que o escritor estava vendo com os seus olhos, né? E sendo guiado pelo Espírito Santo. Então, meus irmãos, nos dias atuais, nós vemos que algumas teologias têm surgido com mais em conformidade com o desejo daqueles que criam, né, do que o real e correta interpretação das Escrituras. Então, tem muitos pensamentos empíricos que é colocado dentro ali da teologia, tá? Que é bom em algumas situações, mas em outras situações não é tanto interessante assim. Por quê? Porque foge dentro da historicidade dos pais da igreja, daqueles pensadores lá de trás, e a pessoa coloca ali o seu ponto de vista, e as pessoas que não estão que estão lendo, se elas não tiver ali uma interpretação correta do que está sendo falado, elas vão achar que aquilo é verídico e que aquilo aconteceu mesmo. Então, com respeito aos usos das escrituras, como o primeiro pilar que nós vemos da teologia, é totalmente importante, amados, que ela se define como será lidado com as aparentes contradições, porque existe várias contradições que as pessoas colocam, até mesmo quando você começa a ler as escrituras sagradas, parece ali que tem algumas contradições entre algum texto, entre outro texto. Então, quando nós olhamos para os textos sagrados, aparentemente no primeiro olhar, existem alguns pontos que são controversos. Tá? Então, outro aspecto importante que você precisa saber é o fato de saber lidar, né, com o divino e o humano. Tá? Nós precisamos saber lidar daquilo que é divino e daquilo que é humano no que diz respeito às escrituras sagradas. Tem muitas coisas que foram inspiradas por Deus, pelo Espírito Santo, sim, ok, bacana, mas tem muitas coisas que o homem ali também colocou como seu pensamento, como aquilo que ele achava que seria o mais interessante naquela época cultural da época. Então ela foi escrita por homens sobre inspiração divina, que nós vemos isso, para nos ensinar os preceitos e totalmente os valores divinos lá. Então, as escrituras sagradas, a teologia, ela se apoia no campo do quê? Das escrituras, da Bíblia. E nós não podemos aqui sair, meus amados, do campo também da tradição. Existe uma tradição, nós temos que entender que existe uma tradição. Então, todas as vezes que nós passamos a palavra adiante, ou seja, meus irmãos, quando repassamos para alguém um valor ou uma ideia de que os nossos pais ali nos passaram, a tradição ela entra em ação. Sim ou não? Eu carrego, ou eu carregava, vamos dizer assim, né? Muitas tradições que vieram dos meus antepassados, dos meus pais. Creio que você também carrega ou carregava algumas tradições que veio lá dos nossos antepassados. Eu lembro que minha mãe falava assim para mim, ó, não deixa o chinelo de ponta cabeça ou emborcado, como os diz mais antigo, porque atrai morte. Olha, não assovia de noite porque chama cobra. Enfim, tem toda esse misticismo e essa tradição que vem lá dos nossos pais. Eu lembro que quando algumas pessoas ali, elas iriam fazer um bolo, enfim, elas faziam um sinal, falavam alguma coisa para que o bolo não crescesse, não ficasse aquele bolo mirrado. Então são tradições, tá, irmãos? Então a tradição, ela é a continuidade ou muitas das vezes a permanência de uma ideia e também daqueles costumes, que nem eu falei aqui, de princípios de uma pessoa dentro de um coletivo. Tá entendendo, meus amados? Então é impossível para qualquer grupo, tá? Por mais informal que seja, existir ali por um período de tempo sem a tradição. Tampouco isso seria aconselhável. O povo judeu, ele tem uma tradição. O povo brasileiro tem uma tradição. Os italianos, tá entendendo? Os marroquinos, enfim, todos têm a sua tradição. Ou seja, aquela tradição que foi passada pelos seus antepassados. Tá entendendo? E o que eu acho interessante? Que antes de termos a Bíblia, as escrituras sagradas, ela era passada adiante somente pela tradição. Qual que era a tradição dos pais lá atrás, do Deus de Abraão, de Isaac e Jacó? Pegava-se ali
a pessoa mais experiente ou mais velha dentro de uma família, o patriarca ou a matriarca da família, e ela ali trazia as histórias do Deus de Abraão, do Deus de Isaac e do Deus de Jacó. Tá entendendo? E alguns locais ainda permanecem dessa mesma situação, em alguns países lá. Tá entendendo? E o apóstolo Paulo, ele disse uma vez lá para o seu discípulo, seu filho na fé, chamado Timóteo, que deveria passar adiante a palavra que recebeu. Tá entendendo? E é isso que eu e você precisamos fazer. Todas essas palavras, esses vídeos que você recebe, nós precisamos passar adiante. Falar para as pessoas do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, do Deus que mudou a sua vida, do Deus que vai mudar a sua vida, do Deus que quer transformar tudo aquilo que você está passando em tristeza e em alegria. E quando nós entramos dentro da história, amados, na Idade Média, olha que interessante isso daí. Na Idade Média, a tradição passou a ser usada como meio de justificar as crenças que não se encontravam na Bíblia, que não se encontrava dentro das Escrituras. Tá entendendo? Entretanto, amados, os reformadores, tá? Eles literalmente já tinham o entendimento de que a tradição precisava estar em conformidade às Escrituras Sagradas. Tinha muita tradição que não era que não estava dentro das Escrituras Sagradas. Tá? Então, a igreja romana, na época, ela trouxe muitas tradições que fugiam dentro dos preceitos do que a Bíblia, as Escrituras falam. E aqui eu vou te dar um exemplo, não é à toa que nós temos aí os livros apócrifos. Por que é os livros apócrifos? Livros que não têm inspiração nenhuma, tá? Que fogem totalmente da realidade daquilo que as Escrituras, daquilo que Deus deixou. Tá entendendo? Só para que você entenda aqui de uma maneira bem interessante, rápida e sucinta e objetiva para você. Então, amados, Martinho Lutero, lá no ano de 1517, ele começou a ver que a tradição, muitas das vezes, estava querendo ser acima da razão. E qual que era a razão? A razão da Bíblia, a razão daquilo que estava nas Escrituras. Então, os reformadores não consideravam a tradição, mas eles insistiam que fosse provada pelas Escrituras Sagradas. Então, naquela época, a tradição ela era algo muito mais utilizado e sendo imposto pela igreja romana na época, católica apostólica romana, para que as pessoas absorvessem aquilo e vivessem como aquilo fosse uma verdade absoluta. E não era uma verdade absoluta, tá, meus irmãos? Não era uma verdade absoluta. Então, no entanto, eles colocaram a tradição, né, em pé de igualdade com a Bíblia. Tá entendendo, meus amados? Então, o que causou ali muitas divergências e diferenças com o protestantismo lá naquela época. Então, nos dias atuais, a igreja está totalmente, amados, impregnada de tradição. Tem muitas tradições que muitas das vezes está sendo imposta dentro da igreja, inclusive até dentro das protestantes, em algumas situações, que eu não vou dizer aqui, que não vem ao caso, aonde a tradição está sendo mais valorizada do que a palavra, aonde muitas das vezes o movimento está sendo mais valorizado do que a palavra, do que as escrituras, sólis escrituras, né? Somente as escrituras. Então não há mal nenhum em seguirmos algumas tradições, não há mal nenhum nisso, dependendo da tradição que está sendo apresentada para você. Tá? Entretanto, o perigo é quando ela sobrepõe as escrituras. Tá? Essas tradições. Em muitos casos, as tradições nos são passadas como verdades totalmente absolutas. E muitas das vezes nós passamos essas para outras pessoas sem questionar, mas aquilo que estão nos passando. Então, por isso que eu sempre falo, e eu vou frisar para você, meus amados, conhecimento ninguém tira de você. Então, se você não parar para você assistir um vídeo como esse, para assistir alguns outros vídeos que eu tenho aí no YouTube ensinando sobre a origem da Bíblia, se nós temos livre-arbítrio, se nós não temos livre-arbítrio, tá entendendo? Sobre muitas coisas interessantes, você vai continuar dentro de um ostracismo religioso, sendo literalmente enganado por tradições, por pessoas que não entendem. Infelizmente, é uma triste realidade, tá? Que não entendem sobre o que é teologia, sobre o que é uma hermenêutica, sobre o que é uma homilia, tá entendendo? E aí nós acreditamos em muitas tradições e muitas coisas que são nos passadas para nós. E infelizmente a igreja hoje está infestada de heresias que estão sendo aí literalmente pregadas e as pessoas não param
para entender o que é as Escrituras, a Bíblia. Infelizmente, né, tem algo que nós precisamos ir para a Bíblia, que nem ela fala, aprenda com a formiga, ó preguiçoso. E isso é verdade, meus amados, infelizmente. Aqui eu te dou uma dica, uma notinha de rodapé e uma dica para você. Se você não querer buscar conhecimento, se você não tiver vontade de parar 20 minutos, meia hora, uma hora para assistir um vídeo que vai abrir a sua mente, que vai enriquecer a sua mente, infelizmente você vai continuar acreditando em falácias, acreditando e se frustrando de muita coisa. Beleza, meus irmãos? E isso agora eu vou falar aqui rapidamente para a gente estar dando sequência aqui nesse vídeo, para não ficar muito longo, sobre a cosmovisão. O que significa cosmovisão? Cosmovisão, meus irmãos, nada mais, nada menos que é a maneira de pensar do mundo. Tá entendendo? Os filósofos, os gregos daquela época, eles tinham muito essa cosmovisão, mais pela razão. Tá entendendo? A maneira de olhar o mundo, a maneira de observar o mundo, de observar as estrelas, né, na parte de astrologia, na parte sobre essa cosmovisão, ela engloba muita coisa bacana e interessante. Então, meus irmãos, eu e você que está me assistindo, nós somos influenciados pelo mundo de maneira de ver as coisas. Sim ou não? Quando você se depara, você olha para o céu, você vê aquelas nuvens, você fala, nossa, mas qual é o objetivo que Deus fez a nuvem? Será que é para chuva? Será que é para sombra? E as estrelas? E as árvores? E o sol? E a lua? Enfim, tudo nós somos influenciados de uma maneira para ver as coisas de uma cosmovisão que nos fornece a base de nossos pensamentos sobre qual construímos a nossa teologia. Certo, meus amados? Então, quando nós falamos em cosmovisão, entenda isso daí, pessoal. Logo, nós entendemos que é a maneira de que temos em perceber o mundo. Quando você começa a parar para estudar, para ver um pouco mais de ciência sobre o mundo, nós ficamos fascinados. Porque a grandiosidade de Deus ela é tão linda que só pode ter existido um Criador sublime, onipotente, onisciente, onipresente para criar todas as coisas. Nós não fomos criados do nada. O mundo não foi uma explosão de um Big Bang. O mundo não nasceu de um ponto escuro lá no final e nasceu tudo, não. A visão de mundo que nós temos hoje, geralmente não é a mesma que nos foi passada alguns anos atrás. Sim ou não? Eu vou voltar rapidamente aqui um pouco sobre a escola. Lembra na nossa escola? A nossa escola foi ensinada que nós viemos, né? O homem, o ser humano, veio dos primatas. Veio dos macacos, veio vindo, e agora estamos aqui. Olha que nós nunca ouvimos falar ainda sobre explosão cambriana, que é outra coisa que falam também. Mas isso aí já é mais parte dos animais, mas enfim. O que precisamos é cuidar, meus amados, é para nós não sermos engolidos pela visão do mundo que nos estão nos passando para nós. Tá entendendo? Então a nossa visão de mundo, que foi no passado, muitas vezes ela tende de controlar de maneira de nós interpretarmos a Bíblia. Tá entendendo? Então o importante é nós estarmos totalmente conscientes disso para que nós podemos lutar contra essa tendência que sempre quer sobrepor as escrituras sagradas, tá? Muitas das vezes. Aí vem o processo do evolucionismo, tá entendendo? Veio o agnosticismo, veio o iluminismo, enfim, muitas coisas para tirar o foco daquilo que Deus colocou nas escrituras sagradas. Então, o que faz a teologia? A teologia, meus amados, literalmente ela nos ajuda, tá entendendo? A entender como igreja, como pessoa, cada geração. Tá entendendo? Cada geração que está inserida num contexto totalmente cultural. Então, a gente tem que refletir sobre aplicar a fé que está presente na igreja para o nosso mundo de hoje. Tá entendendo, meus irmãos? Então, sobre os 3 pilares que nós vimos aqui, né, falando sobre a Bíblia, a tradição e a cosmovisão, cada um de nós forma a nossa própria teologia. Você forma na sua psique, na sua mente, a sua própria teologia. Eu costumo dizer para alguns amigos, para alguns alunos, para algumas pessoas, que existe boa teologia e existe má teologia. Tá entendendo? Então, por essa razão, nós precisamos ter cuidado para que nem as tradições ou algumas cosmovisões venham ocupar o lugar central da teologia.
que é o estudo de Deus, que seria a centralidade da nossa teologia, que deve estar na nossa correta interpretação das escrituras sagradas, meus amados. Estão entendendo? Então, meus irmãos, é isso que eu aconselho a cada um de vocês, que nós possamos aí entrar e se aprofundar de cabeça, tá entendendo? Dentro do conhecimento, meus irmãos. Porque hoje são coisas mirabolantes que estão sendo pregadas por aí, e nós precisamos aí, infelizmente, hoje, evangelizar pessoas que já estão dentro da igreja. Mostrar para as pessoas que o evangelho que nós estamos pregando não é esse evangelho que estão pregando por aí, colocando tradições, colocando coisas aí, infelizmente, dentro de igrejas, idolatrias, coisas totalmente fora do contexto. Então eu te aconselho, ô meu irmão, tenha os meus vídeos, tá entendendo? Coloca um fone de ouvido, vai para o trabalho, coloca o vídeo, vai absorvendo, vai entendendo mais sobre a palavra de Deus para que você não continue a ser enganado, para que você não continue com a sua vida presa, acreditando em muitas coisas mirabolantes. Beleza, meus amados? Esse vídeo aqui é um vídeo que eu estou fazendo rápido aqui, de 20 minutos, 25 minutos no máximo, para que fica bem interessante isso aí. E aqui eu estou começando aí com uma tríade aí, né, sobre esse vídeo falando sobre teologia. Tem muita coisa boa, meus amados. Tem muita coisa boa aqui para fazer vários e vários vídeos falando sobre isso. O próximo tema que eu vou falar aqui para nós é os pais apostólicos. Sobre os pais apostólicos. Você aí que quer conhecer mais sobre os pais apostólicos, te aconselho a estar comigo nesse próximo vídeo que nós iremos fazer falando sobre os pais apostólicos. Tem muita coisa boa pela frente, meus amados. Muito bom estar com todos vocês aqui. É uma honra, um prazer estar com todos vocês. Olha quanta pessoa está aqui nos assistindo, escutando da palavra de Deus. E não esqueça, meus irmãos, se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo, PR Carlinhos Oliveira, deixa o like, que o YouTube está mostrando que esses vídeos estão sendo bacana aí, os meus vídeos para a honra e glória do Senhor estão sendo sugeridos ali pelo YouTube. Tá, meus irmãos? Eu quero aqui só ressaltar que, assim, o que me deixa feliz é ver vocês que estão assistindo, vocês adquirindo conhecimento. Eu não estou preocupado, de verdade, Deus é testemunha disso, preocupado aqui em buscar engajamento, em buscar seguidores. Se eu tivesse preocupado, já foram me oferecido comprar seguidores. E eu não quero comprar seguidores, né? Quem precisa ser seguido é Cristo. E tem 261 pessoas que está seguindo, não a mim, mas a palavra de Deus que é de Cristo. Beleza, meus irmãos? Que a graça e a paz do Criador estejam em vosso coração. Que o Espírito Santo continue reinando, sendo uma verdade na sua vida. E até o próximo vídeo falando sobre os pais apostólicos, meus amados. Tem muita coisa bacana aí para a gente entender sobre esses pais apostólicos. Grande abraço e até o próximo vídeo. Deus vos abençoe.